Isso aí, galerinha. Mais uma correria aqui na Física E. Na primeira aula de Física E, nós discutimos que equilíbrio térmico é quando dois corpos atingem a mesma temperatura. Vimos que temperatura mede o grau de agitação das moléculas e até já começamos a nos preparar para quando a temperatura aumentar, a molécula acabar aumentando de volume. Nós vimos que quando a gente fala em energia interna do corpo, nós estamos falando da energia cinética das moléculas que vibram. Então, quanto maior a temperatura do corpo, maior a sua energia interna. Vimos que a lei zero de termodinâmica nos garante, né, ou lei zero da termologia, se tu preferir, que se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmicos e o corpo B e C também estão em equilíbrio térmicos, então automaticamente o corpo A e C estarão em equilíbrio térmico, é algo óbvio até. Nós vimos que as escalas termométricas que apareceram pelo mundo que mais ficaram famosas foram a Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A primeira Fahrenheit, só que os pontos fixos dele foi infeliz. Quando o Celsius disse água congelante, 0, água fervente, 100, e criou a escala dele, o mundo inteiro gostou da ideia e começou a ficar fácil produzir termômetros. Por isso essa escala dominou o mundo. Algum tempo depois, Lord Kelvin, já que ele sabia que a temperatura media o grau de agitação das moléculas, ele pensou, diminuindo a temperatura, diminui o grau de agitação, chega uma hora que a agitação acaba. E se a agitação acabou, a temperatura acabou. Então tem que existir uma menor temperatura que existe. Ele chamou essa temperatura de 0. E comparando a escala dele com a Celsius, ele criou a escala Kelvin, que é a escala absoluta mais famosa. Não é a única, tá, gente? Existe outra escala absoluta. Tu pode criar a tua escala absoluta. Para que ela seja absoluta, basta que o 0 seja o 0 Kelvin. E aí tu pode escolher um outro ponto fixo que tu gostar e fazer a tua própria escala absoluta. Olha que legal. Bom, o que é importante saber sobre essas escalas? Primeiro, quer fazer uma transformação de uma temperatura para outra temperatura em outra escala? Basta usar a fórmula. Quer brincar de variação de temperatura? Não usa a fórmula que vai dar errado. Usa só a relação com os denominadores. A variação em Celsius dividido por 5 é igual a variação em Fahrenheit dividido por 9. Se tu for comparar Celsius com Kelvin, ó, não precisa, é direto. Um termômetro variou 10 graus Celsius, vai variar 10 graus Kelvin. Porém, 10 graus Celsius são 283 Kelvin. Olha o perigo. A temperatura de 10 graus Celsius, uma temperatura de um dia friozinho, no termômetro em Kelvin marcaria 283. Olha que número gigante. Só que se sobe 10 graus no termômetro em Celsius, de 10 para 20, então, vai subir só 10 unidades no Kelvin, de 283 para 293. Beleza? Cuidado com isso. Nós, além de falarmos das escalas termométricas, nós falamos de fluxo de calor. Aliás, o que é calor? Energia térmica em trânsito. O calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E são 3 as maneiras pela qual o calor pode fluir. Convecção. Aliás, isso, condução, convecção e radiação. É a ordem, não se preocupem, é isso aí. Se formos primeiro falar da convecção, é fundamental lembrar que ocorre somente fluidos, líquidos e gases, fluidos. E o calor é transmitido devido ao movimento de massa. Convecção. Condução. De átomo para átomo é a maneira como o calor é transmitido, principalmente sólidos, porque é no sólido que os átomos estão agarrados para fazer o vizinho vibrar. Quando eu falo principalmente, eu quero te falar o seguinte, ó. Se a tua chapa de misto quente está aquecida e tu não sabe, encosta a mão, te queimasse por condução. Os átomos vibrantes da chapa de misto quente encostaram nos átomos da tua pele, fizeram eles vibrar recebendo uma energia bizarra que chega a destruir algumas células da bolinha da queimadura. Porém, o ar em volta da chapa de misto quente também está aquecendo, não tá? Se tu bota a mão antes de encostar nela e tivesse botado a mão próxima, tu veria o arzinho quente batendo na tua mão. A pergunta é, como é que o calor saiu da chapa de misto quente e foi para a próxima camada de ar ali em cima? Para a camada de ar adjacente. O cara poderia achar que é convecção, porque o ar se mexe, né? Mas não, as primeiras moléculas de ar receberam calor devido à condução, à vibração das moléculas da chapa de aço. Então cuidado, é por isso que eu falo que condução é principalmente nos sólidos e convecção não, é somente nos fluidos.
Mas eu diria que a rainha dessas transmissões de calor ainda é a radiação, né? Porque pode ocorrer nos sólidos, é só pensar num vidro, e o calor pode atravessar o vidro por radiação eletromagnética. Nós podemos imaginar o gás, agora aqui, né? A radiação visível está sendo transmitida, mas a gente sabe também que a radiação ultravioleta pode atravessar aqui. E também a gente pode imaginar o fundo de uma piscina, lembrando que a radiação eletromagnética pode atravessar os líquidos. Mas o mais impressionante é saber que mesmo sem nada entre o Sol e a Terra, existindo vácuo, né? Lembrando que o espaço interestelar não é vácuo absoluto, tem uma radiaçãozinha, tem um elétronzinho, tem um raio gama passando toda hora. Mas o espaço, então, entre a Terra e o Sol não é preenchido com alguma matéria, certo? E mesmo assim a radiação do Sol atinge a Terra. Isso é a prova de que a radiação ou irradiação ocorre inclusive no vácuo. Por isso ela é tão especial. A única forma que vai ter cálculo é quando a gente for tratar de condução. Definição de fluxo de calor é quanto de energia atravessou a região com o passar do tempo. Fluxo de calor pela lei de Fourier, coeficiente de condutibilidade térmica, área que está encostando a região quente com a região fria, comprimento e variação de temperatura. Como, professor? Aquela história, cara, tu pegar uma barrinha conectando uma região quente e uma região fria. Tens que saber a área que conecta a região quente com a região fria, tens que saber o comprimento desta estrutura e tens que saber o coeficiente de condutibilidade térmica. Aí, se tu souber a temperatura da face quente e da face fria, calcula a variação de temperatura, substitui os valores, pode calcular o fluxo de calor. É raro isso ser cobrado aqui na nossa região, mas não custa estar preparado para isso. Eu acho que eu não citei, mas vale a pena citar. Te falei alguma coisa sobre o fluxo de calor devido à radiação? Cheguei a fazer algum comentário? Que ele é relacionado à temperatura elevada à quarta potência? Eu acho que esse comentário eu não fiz nessa, falei? Não sei se nesse super eu falei. Na outra sala eu falei, então não custa só comentar pelo menos. Além da luz que eu vejo agora vindo do teu corpo, luz essa que veio da lâmpada, bateu na casquinha do teu corpo e veio para o meu olho, tem um outro tipo de radiação que eu não enxergo, mas que está saindo do teu corpo agora, e que não vem da lâmpada. É o infra. Qualquer corpo que tenha temperatura acima do 0 Kelvin emite um tipo de luz que o nosso olho não capta, mas que as câmeras infravermelho captam. Não é isso? Bom, olha que interessante. Quando eu dobro a temperatura de um corpo, olha quanto a mais radiação ele emite. Está elevado a quarta, não é isso? Em Kelvin, tá, gente? Aquela temperatura em Kelvin. Então imagina um corpo que está a 200 Kelvin. Ele vai emitir uma certa radiação. Infravermelho. Se eu passar ele de 200 para 400 Kelvin, eu dobrei a temperatura em Kelvin, né? Ele vai emitir mais radiação, né? Quantas vezes mais radiação ele vai emitir? 2 na quarta, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes... Meu Deus, ao dobrar a temperatura de um corpo em Kelvin, a quantidade de radiação emitida aumenta 16 vezes. É por isso que algumas câmeras de visão noturna ela já tem sensor de temperatura, né? Porque a quantidade de radiação que vem daquele corpo depende da temperatura do corpo. Por isso, tem termômetros hoje em dia que é uma pistolinha. Tu aponta para o corpo, ele mede a radiação que vem do corpo, joga nessa fórmula e diz a temperatura do corpo. Só detectando a radiação. Certo? É assim que a gente sabe a temperatura do Sol, por exemplo. A temperatura do espaço interestelar, a gente não botou um termômetro lá para medir, né? A gente pega a radiação vinda das várias regiões e através dessa radiação a gente sabe a temperatura do corpo que emitiu essa radiação. Loucura, né? Bom, é uma das raras vezes que acontece temperatura elevada à quarta. Ó. Só tem um detalhe para essa fórmula. Essa fórmula não serve para qualquer temperatura, né? O que essa fórmula está dizendo? Que se a temperatura tende ao infinito, a radiação emitida tende ao infinito, né? E não é, na verdade, chega uma hora que a temperatura aumenta e que a radiação cai, a radiação emitida. Olha que loucura, né? Então, cuidado, aquela fórmula ali é só para ter uma noçãozinha de como é que é a radiação do corpo negro. Mas não vai usar aquela fórmula e acreditar que é sempre aumentando, né? Uma exponencial que sempre aumenta. Chega uma hora que a agitação molecular é tão grande devido à temperatura que a radiação eletromagnética não vai mais suportar aquele pacote de energia para ser carregado. Aí começa a cair a emissão, certo? De radiação pelo corpo. Muito interessante isso, né? Mas isso aí tem mais a ver com física moderna. No final do curso nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. O que vem de novo hoje aqui na termologia? Antes era termologia, brincamos um pouquinho de termometria, falamos um pouquinho de fluxo de calor e agora vamos para a calorimetria.
Sempre que eu começo a brincadeira de calorimetria, eu gosto de perguntar pra galera se o pessoal sabe o que é uma caloria. Da onde vem a ideia de uma caloria? É energia para variar do grau Celsius. Isso! Uma caloria é a energia para pegar 1 grama de H2O e causar nela uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Isto é caloria. Tu vê então a ideia da energia, caloria, foi conectada ao aquecimento da água. Sempre que a gente mede lá 200 calorias, a gente está comparando com a energia necessária para aquecer uma certa massa de água de uma certa temperatura. Quando tu for para o curso superior, eles vão te falar que é para aquecer de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Por que o babaca disse que é dessa temperatura para essa? Porque aquecer água de 1 para 2 graus é diferente de aquecer água de 90 para 91 graus. Mas aqui no ensino médio a gente finge que é igual. Então observem que quando a gente aplica o quimacete aqui no ensino médio é uma aproximação. Se tu for fazer um cálculo para a NASA, o quimacete é lixo. Tem que usar uma fórmula mais complexa, beleza? Mas fica tranquilo, não é um erro absurdo, é um erro pequenininho, certo? É um erro que só a NASA ia reclamar. Na hora de fazer cálculo na indústria lá, para ver quanto de energia para aquecer a água, pode usar o quimacete e nenhum engenheiro vai ficar bravo contigo, tá beleza? Mas não é bacana, né, cara, o cara saber que o quimacete só ele é mentirosinho, né? Então tá aqui o motivo da mentira, ó. 1 caloria é pegar 1 grama de água e aquecer desta para esta temperatura. Se for outra faixa de temperatura, não é exatamente 1 caloria. Mas aqui no ensino médio, a gente vai ignorar este fato. Nós vamos dizer que qualquer variação de 1 grau em 1 grama de água está relacionada a 1 caloria. Agora que nós sabemos de onde veio a ideia de caloria, vamos ao laboratório mais uma vez. Eu quero pegar este corpo aqui, ó, este corpo X, e quero descobrir como é que ele se comporta quando ele recebe uma certa quantidade de calor. Eu queria saber o que acontece com a temperatura dele quando ele recebe calor. A melhor forma de compreender isso é pegar uma máquina que consiga medir o calor e ir para o laboratório fazer experimentos. Então vamos lá e jogamos 100 calorias para o corpo e medimos a temperatura antes e depois. Vamos supor que deu 20 graus Celsius. Se eu tivesse jogado para esse corpo 200 calorias, o que teu coração fala? A variação de temperatura seria o dobro, 40 graus Celsius. Esses estudos fizeram com que os físicos tivessem uma ideia. Putz, olha lá que óbvio. Se eu sei que dobrando a quantidade de calor dobra a variação de temperatura do corpo, eu acabo descobrindo que a quantidade de calor e a variação de temperatura são diretamente... Se elas são diretamente proporcionais, essa divisão dá um valor constante para aquele corpo X. Vamos chamar esta divisão então de capacidade térmica. Então nasceu para a gente a definição de capacidade térmica. Observem mais uma vez que assim como a definição de campo elétrico da aula passada, assim como a definição de potencial elétrico da aula passada, assim como a definição de velocidade média de Galileu, 1600, a matemática é a mesma. Se tu sabe fazer cálculo de velocidade média, tu deveria saber fazer cálculo de qualquer outra idiotice dessas. Por que essa tu acerta e as outras tu erra? Porque isso já está no teu coração. Tu lê velocidade, tu tá tranquilo, velocidade, até ver o carrinho passando. Agora, capacidade térmica. Porra, raras são as pessoas que fizeram tanto exercício a ponto de falar capacidade térmica, o coração dela, tudo bem, capacidade térmica, entendi. Talvez nenhum de vocês consigam chegar a esse nível, poucos cheguem. Ou seja, tu vai ter que falar pro teu cérebro, querido, oh, relaxa, tu não sabe o que é capacidade térmica no teu coração, mas tem uma formulazinha idiota e tu consegue substituir os valores dela e usar ela. Cuidado, nosso cérebro ele avacalha com a gente. Quando é uma coisa palpável, ele diz, tá tudo ok, vai fundo. Quando é uma coisa etérea que a gente não enxerga, ele se apavora e trava. Fala pra ele, vai, bota as letrinhas, faz a continha. Mesmo que tu esteja inseguro do teu coração ainda no começo. Tá? Então, ó, não deixa isso aqui te complicar. Até porque, cara, é raro o cara usar essa formuleta aqui, é raro pra caramba. Vai ser outra fórmula que vai ficar comum na nossa vida aí. Para esse experimento realizado para o corpo X, qual é a capacidade térmica do corpo X?
100 dividido por 20? 5. 200 dividido por 40? 5. 5 o quê? Caloria por grau Celsius. Olha a interpretação física. Para o corpo X variar 1 grau, ele precisa de... E se eu jogo 10 calorias? Aumenta 2 graus. E se eu retiro 15? Diminui 3 graus. E se eu jogo 192,4? Te arrombas, não fazes mais de cabeça, te mostrando que fazer de cabeça não serve pra porcaria nenhuma. O que serve é o cara conseguir pegar a capacidade térmica do cara, pegar a energia, 190 e sei lá e quanto em ponto não sei o quê, e aí fazer a fórmula. Tá multiplicando, passa. Tá dividindo, passa. Por isso que às vezes só ser bom na cabeça não serve, tem que saber botar a mão na massa e fazer a conta mesmo com o número feio. Outra, por que tu vai amarelar para número feio? Não pode amarelar para número feio, não sabe dividir, porra, não sabe multiplicar. Número feio, e daí que número feio? Vou fazer na mesma fé, na mesma fé. Então beleza, galerinha. Pois é, os cientistas inicialmente estavam super felizes. Oba, agora com a ideia de capacidade térmica sabemos calcular a relação entre calor e temperatura. Porém, se eu for trabalhar com um corpo microscopicamente pequeno, ou se eu for trabalhar com esse prédio, essa ideia fica fraca. Como é que eu vou levar esse prédio para o laboratório, esquentar o prédio e medir a variação de temperatura do prédio? Não dá. Como é que eu vou pegar uma bactéria, jogar calor para uma bactéria e medir a temperatura da bactéria? A variação? Não dá. Ou tu pega um pedaço do prédio e faz o teste com um pedaço do prédio, ou tu pega um monte de bactéria, uma colônia de bactéria e faz o teste com a colônia de bactéria, mas com uma bactéria tu não faz. Com um prédio inteiro tu não faz. Os físicos começaram a pensar, precisamos de uma forma para conseguir resolver problemas para corpos gigantescos e para corpos minúsculos. E o que permitiu essa evolução aqui nessa área foi o seguinte, ó. Imagine esse corpo com 10 gramas. Corpo feito do material X. Se eu pegar um corpo feito do mesmo material X, porém um corpo 10 vezes mais massivo, ou com 100 gramas, o que vocês acham que vai acontecer com esse corpo quando ele receber as mesmas 100 calorias do corpo 10 vezes menos massivo? A variação de temperatura dele vai ser maior ou menor? A galera sabe do dia a dia que quanto maior o corpo que tu vai aquecer, quanto mais água tem na panela, mais demora para a água ferver, mais difícil é esquentar. E o raciocínio dos amigos está perfeito. Se a massa do cara é 10 vezes maior, vai ser 10 vezes mais difícil variar a temperatura. Quando os caras fizeram essa comparação entre objetos de mesmo material e massas diferentes, eles logo perceberam que 10 vezes mais massa gerava uma variação de temperatura 10 vezes menor. Quer dizer que se eu fosse calcular corpo 1, corpo 2, se eu fosse calcular a capacidade térmica do corpo 2 feito do material X, seria 100 dividido por 2, 50 calorias por grau Celsius. Faz sentido? Claro, um cara que tem 10 vezes mais massa pode absorver 10 vezes mais energia. Por isso a capacidade térmica dele é maior. Só por isso. Então olha só. Isso parece óbvio e inútil pro leigo. Porra, que idiota, professor. Isso aqui não precisa nem me explicar, não sabia disso. Aumentou 10 vezes? Aumentou 10 vezes a capacidade térmica. Pois é. Para uma pessoa normal isso parece inútil, mas para um gênio que está procurando resolver um problema técnico é a solução. O cara olha para isso e pensa, meu Deus, óbvio, como é que eu não pensei nisso antes? Óbvio. Se um cara 10 vezes mais massivo possui uma capacidade térmica 10 vezes maior, se essa constância existe, quer dizer que o fato de eles terem sido feitos do mesmo material X indica alguma coisa. Vamos criar então, a partir desta observação, uma nova grandeza física chamada calor específico. O que seria o calor específico? É tu pegar a capacidade térmica do objeto e dividir pela massa desse objeto. O que ficou claro nos estudos é que ao calcular a capacidade térmica do corpo 1, capacidade térmica, aliás, calor específico, né? Do material do qual é feito o corpo 1, capacidade térmica, 5 calorias por grau Celsius. Massa do cara, 10 gramas.
A conclusão é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Se eu fizer essa mesma conta para o corpo 2, por ele ser feito do mesmo material e só por isso, a capacidade térmica dele deu 10 vezes maior, pelo fato de a massa dele ser 10 vezes maior. Ou seja, o fato de eu obter a mesma resposta indica que calor específico não depende do corpo que eu estou analisando, e sim do material, depende da substância. Enquanto capacidade térmica é uma característica que depende do corpo. Cada corpo tem a sua capacidade térmica, cada material, cada substância tem o seu calor específico. Se nós fôssemos pensar o material convencional, do que poderiam ser feitos esses caras aqui? Tanto o corpo 1 quanto o corpo 2, qual é o material que tem o Czinho de 0,5, famosíssimo? Gelo, provavelmente eram blocos de gelo. Ô professor, mas o bloco de gelo, quando tu jogou 100 calorias, como é que ele aumentou a temperatura em 20 graus? Como é que ele não derreteu? Ah, porque estava menos 200 de temperatura. Foi de menos 200 para menos 180 e o gelo só derrete a zero. Foi por isso que ele não derreteu. Então era gelo, tu vê que loucura. Quando eu analisei o calor específico da substância, pude concluir que era gelo. Antes da pergunta, o que significa 0,5 calorias por grama grau Celsius? Significa 0,5 calorias para 1 grama variar 1 grau Celsius. Parabéns, está perfeito. 0,5 calorias são necessárias para 1 grama variar 1 grau Celsius. Tá. A capacidade térmica vai ser igual a massa vezes o calor específico. Sempre ou quando a massa for de 1 grama a 10 gramas, senão aí eleva na... Não, sim. Mas é exatamente isso, ou o M na verdade é elevado a 1,001 e daí não tem nada disso mesmo. Cara, assim, ó, a natureza, isso é uma coisa importante, entendeu? Esse comentário é só para vocês mesmo. Se tu for ser cri-cri, tudo que eu estou te ensinando é mentira. Se tu for ser chato, tudo isso é mentira. Tudo é mentira, tá? É uma mentira por quê? Porque a natureza é uma coisa. Natureza louca. Outra coisa é matemática humana, matemática criada por humanos, física criada por humanos, para tentar entender a natureza. Nunca vai ficar igual. Nunca vai ficar igual. É uma busca matemática para tentar se aproximar da realidade. E tem funcionado tão bem que hoje com o celular eu falo com ele e ele entende. Porra, funciona tão bem que tem um bicho flutuando lá na puta que pariu, na alta atmosfera, um satélite geoestacionário, que eu ligo a minha TV com a antena apontada para ele e aparece a imagem que ele emite. Puta que pariu. Mas tem imprecisões desses cálculos todos. Então uma coisa importante de tu saber é, uma coisa é a realidade, outra coisa é o modelo que os seres humanos criaram para tentar compreender essa realidade. E aí quando tu vai para a física de verdade, superior, curso superior, tu começa a ver, puta, quanta aproximaçãozinha. Puta, e se tu avacalhar fica praticamente incalculável. Então tu tem que sempre procurar o caminho mais fácil para raciocinar. Onde é que está a mentira que tu enxergou ali? Eu acabei de falar no início da aula que o Czinho não é constante. Então tá ali a mentira, pronto. Mas não quer dizer que tu vai ter que elevar um número bizarro, como tu falou ali, para fazer uma correção. Não. Em algumas situações é necessária essa matemática bizarra, mas via de regra não. Aqui nós vamos fazer o que é? Olha só que simples que vai fazer para ficar verdade o que eu vou te falar. Isola numa, substitui a outra. Isolando o Czão nessa e substituindo naquela, nasce a famosa fórmula do quimacete. Onde que é a maior mentira dela? Dizer que o Czinho é constante. Porém, quando a gente vai para a faculdade, tu vai ver lá no livro que um maluco fez um estudo sobre o Czinho do vapor d'água. E ele descobriu uma equação para o Czinho. Czinho é uma função da temperatura, uma fórmula lá. Então, na verdade, no curso superior, o que vai acontecer é que vai ter uma função composta para tu jogar uma dentro da outra. Aí a função final pode parecer do mal, né? Mas não quer dizer que toda função vai ter um expoente, né, maluco, um logaritmo maluco. Mas é isso, a ideia do logaritmo, né, da exponenciação, foi justamente formas de modelar mais facilmente fenômenos físicos, fenômenos práticos do dia a dia.
Tá? Então, ó, aqui no ensino médio o Czinho é constante. Lá no curso superior vai ter uma função composta para tu mergulhar ali no Czinho. Nada demais. Digo mais, hein? No curso superior, se é sólido ou líquido, tu até usa isso. Agora, como os gases sofrem grandes variações do Czinho, o foda é calcular que macete no gás. Aí vai ser bem mais atentado. Né? A gente vai estudar 2 anos para 2 anos uma matéria chamada termodinâmica. Termodinâmica 1, 2, 3 e 4, só para estudar isso. Né? Tu imagina, né, como é mais chatinho. Ô galera, o que o quimacete faz mesmo? Ele calcula quantidade de calor relacionado à variação de temperatura. Por isso que é chamado de quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível. A gente chama de sensível porque nós sabemos que se uma substância pura começar a ser aquecida, à medida que a gente joga calor para ela, a média temperatura, nós temos 2 sustos aí, né? Uma hora a temperatura para de subir mesmo recebendo calor, e outro momento a temperatura volta a parar de subir mesmo recebendo calor. O cara que faz esse experimento no laboratório tem até a sensação que o fogareiro apagou, que não está recebendo energia, mas na verdade não. É porque aqui é o estado sólido, aqui é o estado líquido. E ali é o estado gasoso. E esse patamar é a mudança entre porque toda substância pura com pressão constante, ao mudar de estado físico, permanece com a temperatura constante, certo? Daí os patamares, a química mostra, né, que se for uma mistura, os patamares ainda existem, mas aí com uma certa inclinação. Tem mistura que esse patamar não muda, esse não muda, azeotrópica, e o contrário, né, eudética, aquela história toda, mas é com fugir. Bom, olha só. Chega nessas horas que essa fórmula mente. Essa fórmula diz nessa hora, já que o ΔT foi 0, né? Ela diz que o calor é 0. Mas é mentira, ó, teve calor, só que a temperatura não mudou. Os cientistas logo perceberam que o quimacete é limitado e só pode usar quando ocorre variação de temperatura. Se não mudar a temperatura, professor, vamos para o laboratório tentar compreender o que acontece. Pega um pouquinho d'água a 100 graus Celsius. Está na iminência de começar a ferver. Tu pega um calorímetro e vai jogando calor nessa água até ela se transformar numa nuvem de vapor. Mas cuidado, eu quero uma nuvem de vapor a 100 graus Celsius. Eu quero uma nuvem de vapor a 100 graus Celsius. Se tu mede quanto de energia tu gastou para fazer essa transformação, vamos supor 5.400 calorias, e tu sabe a massa que tinha aqui, tipo 10 gramas, aí tu pode fazer o teste, né? E com 5 gramas, metade, 2.700, e com 1 grama, a 10ª parte, 540, aí o cara percebe, caramba, quando eu vou mudar o estado físico de uma substância, a quantidade de calor que eu necessito é diretamente proporcional à massa da substância. Pô, então peraí, deixa eu ver aqui nesse caso para água, que nós brincamos com água. Se eu pegar a quantidade de calor que foi necessária e dividir pela massa da substância que mudou de estado físico, eu consigo descobrir quantas calorias para cada grama para poder ocorrer a transformação. No caso da ebulição da água, ficou quanto? Vamos ver. 4.400 calorias, 5.400 calorias, dividido por 10 gramas, corta, é por isso que nos livros por aí afora, o L de ebulição da água fica sendo 540 calorias por grama. Esse valor é um valor real, tá, gente? Eu criei uma situação hipotética aqui de acordo, né, realista. Se tu fosse para o laboratório, pegar 100 gramas de água fervente e vaporizá-la a, 10 gramas de água fervente e transformar em vapor d'água ainda a 100 graus Celsius, o teu calorímetro do laboratório acusaria algo muito próximo de 5.400 calorias, certo? Então isso aqui é um valor tabelado. O cara que faz muito exercício acaba decorando, mas não te preocupa que o vestibular vai te fornecer esse valor. Qual é o outro L famoso, galera? O
O de fusão da água. Qual é o L de fusão da água? 80 calorias por grama. Olha como é mais fácil derreter a água do que evaporar. E faz sentido, né? A mudança do sólido para o líquido não é tão radical quanto a mudança do líquido para o gasoso, né? Certo? Então, interessante isso aí. Qual é aquela questão que eu pedia para vocês, que é uma que já trabalha que macete, que moleza, tudo junto? Isso. Calcule a quantidade de calor para transformar 20 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius e vapor d'água a 700 graus Celsius. Essa questão, a galera que mais erra essa questão é o pessoal que acha que vai ter uma fórmula só para matar a charada e resolver e correr para casa. Não. Dá trabalho, cara. Se tu quiser transformar gelo, em vapor d'água, cara, esquece, não vai ser um cálculo só. Tu vai ter que pegar o teu gelo lá numa temperatura negativa, né? Vai ter que transformar o teu gelo em zero. Vai ter que transformar em água em zero. Vai ter que transformar em água a 100 graus Celsius. Vai ter que transformar em vapor a 100 graus Celsius e só depois esquentar o vapor para a temperatura que tu deseja. Ou seja, essas perguntas que a UFSC gosta, hein? A UFSC gosta, que fica prático de fazer a questão aberta assim. Determine em quilocalorias, marque no gabarito em quilocalorias a quantidade necessária de energia para aquecer 20 gramas de gelo menos 30 graus em vapor d'água a 200 graus. Então vai dar uma puta de um cálculo, uma questão super trabalhosa, que no final tu bota em quilocaloria e joga um númerozinho redondinho no gabarito. Então é clássico fazer esse tipo de questão. Bom, o que que vai ter que fazer? Que macete. Depois, que moleza. Depois, que macete. Que moleza. E depois o cacildo. É muito trabalho. Se tu der um pum no meio da questão, tu erra. Tem que se segurar no meio da questão. O Czinho aqui é o do gelo. O Czinho aqui é o da água líquida. O Czinho ali é do vapor. Tens que saber o Czinho da água. 1 caloria por grama grau Celsius é a própria definição de caloria. O do gelo não precisa saber, só relembramos hoje. 0,5 deu do gelo, né? O Czinho do vapor é bem próximo do gelo. Alguns vestibulares até usam 0,5. O mais comum é 0,45. Não precisa decorar, vamos te falar. E o L de fusão da água é 80 calorias por grama. O L de ebulição 540. Professor, se não for água, e daí? Ele vai ter que te dar o Czinho da substância nos 3 estados físicos. Ele vai ter que te dar o L da substância de fusão e de ebulição. Então é muito mais trabalho braçal. Depois que tu fez os 5 cálculos, o que tu faz? Soma o Q1, o Q2, o Q3, o Q4, o Q5, simples assim. Dá bastante trabalho braçal. Galera, cuidado, ΔT ó, é daqui pra cá, é 0 menos T. Aqui não tem ΔT, por isso que é que moleza. Aqui o ΔT é 100 menos 0, vai ser sempre 100 esse ΔT, se for água, né? E aqui não tem ΔT, por isso que moleza. Esse ΔT aqui é final menos inicial, e o inicial é esse, ó. Eu falo isso porque é muito comum o aluno fazer o ΔT, a última temperatura menos a primeira. Pelo amor de Deus, cada processo tem o seu ΔT, certo? Então dá bastante trabalho braçal aí já para exercitar essa brincadeira aí. Bonita questão. Peraí, se nós acabamos de falar das mudanças de estado físico, seria interessante aproveitarmos esse momento, esses 5 minutos finais, para a gente poder dar uma discutida no diagrama de fases. Já que falamos em mudanças de estado físico, né? Não custa a gente aproveitar esse bate-papo e falar do diagrama de fases. Vamos bater um papinho rápido de 5 minutos sobre diagrama de fases. Eu lembro que quando eu vi diagrama de fases pela primeira vez na vida, a maneira como me explicaram, eu fiquei boiando. Inclusive me pareceu um desenho muito bizarro para ser verdade. E como eu sempre duvidei de tudo, de todos, de tanto me aplicarem pegadinhas, eu fiquei desconfiando de tudo, né? Eu até ia bem no colégio, mas pensava no meu coração, mentira. Deve ser mentira. Então o professor bota essas linhas malucas no quadro, diz que é sólido, líquido e gasoso, dá um nome para cada ponto, manda a gurizada decorar. Tudo bem. Mas eu acho muito mais óbvio
tu entender, porra, como é que essa porcaria dessas linhas aparecem aí, como pode, por que essas linhas têm esse formato. Não custa a gente brincar um pouquinho aqui e entender isso. Às vezes entender o básico do básico é o que tu precisa para matar as questões. Temos aqui aquela super máquina, uma máquina com botão de pressão e uma máquina com botão de temperatura. Eu regulo do jeito que eu quiser, do 0 ao 0 Kelvin, a 1 milhão de graus Kelvin, a zilhões de pascais de pressão. Incrível essa máquina, caríssima. Agora olha só, vou pegar uma substância que eu costumo trabalhar aí, sei lá, água, e vou botar água congelada lá dentro. Quando eu botei a pedrinha de gelo lá dentro e fechei a porta, o blindex que fica virado aqui pra gente poder olhar lá dentro, eu vi que o gelo ficou lá bonitão. Eu medi a temperatura do gelo naquela hora, estava bem geladão, bem gelado, e vi que ele estava no estado sólido. Estado sólido. Essa aqui é a pressão atmosférica, a pressão em que eu fechei a brincadeira. Eu vou lá e começo a aumentar a temperatura. Ele continua no estado sólido. E aí uma hora eu aumento a temperatura e vejo uma gotinha derretendo ali. Ah, essa hora eu vou marcar especial. Essa começou a derreter. Isso era a pressão atmosférica, lembra? A partir do momento que derreteu, quando eu comecei a girar a temperatura, logo depois eu já percebi que não tinha mais estado sólido, tinha uma pocinha d'água ali. Depois do ponto verde ficou líquido. E eu vejo que está líquido, aumenta a temperatura, tá vendo? Aumentou a temperatura, líquido. E de repente eu vejo, peraí, vou marcar essa nova temperatura. Começou a borbulhar. Passa um tempinho, eu vejo que não tem mais estado líquido, está gasoso. Caramba, que legal! Para a pressão de uma atmosfera, eu detectei em que temperatura vai para o estado líquido e que temperatura vai para o estado... Pronto, cara! Repete esse experimento para todas as pressões que tu conseguir. E depois brinca de ligar ponto. Simples assim, vai brotar na tua frente um diagrama de fases. Ou seja, é algo absolutamente palpável, não é algo do além. O mais legal... Se tu aumenta a pressão aqui, uma panela de pressão, nós sabemos que demora mais a ferver, né? Panela de pressão. A água ferve a 100, né? Na panela de pressão a água ferve a 120. Por isso o feijão cozinha mais rápido. Tudo bem para vocês? Mas por incrível que pareça, o momento em que o gelo passa a ser líquido é antes. Se eu aumento a pressão para 2 atmosferas, que era uma, se eu começo a fazer um teste em 2 atmosferas, está em que estado? Sólido, de repente fica no estado líquido. A liquefação ocorreu numa temperatura menor agora que eu espremi o gelo, olha que loucura. E enquanto a ebulição ocorreu numa temperatura maior, isso é água. Quando eu começo a testar temperaturas, pressões mais baixas, eu me espanto porque, na verdade, a pressão diminuiu para ir para o estado... Desculpa, a temperatura diminuiu para ir para o estado líquido. Começamos sempre no sólido, né? Bem frio. Beleza? E vamos esquentando. Mas também diminuiu a temperatura para ir para o estado... Chega uma hora, gente, que a diferença entre a temperatura do estado sólido para líquido e a temperatura do estado líquido para gasoso estão afastadas em apenas meio grau. E para meu espanto, quando eu estou testando pressões bem baixas, a coisa que está no estado sólido passa direto para o estado gasoso. O estado líquido deixa de existir. Bom! E aí depois que tu fez essa brincadeira toda, tu brinca, te liga, ponto. E aí surge o diagrama de fases. Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Como eu estava testando a água, essa curva apontou para cá, fazendo um chifrinho diabólico. Ó. Na maioria das substâncias conhecidas, o diagrama de fases apresenta essa estrutura aqui. Ó. Essa curva não vem para cá. Ó. Água e ferro são 2 substâncias puras que formam um chifrinho diabólico aqui. Ó. As outras todas o chifrinho acompanha para frente, não se abre aqui, beleza? Substâncias normais, substâncias de dilatação anômala. O que eu quero para a aula de hoje? Que eu vou continuar a partir desse ponto na próxima aula. Eu quero que tu saiba o que é.
sólido, líquido e para mim é o suficiente. Se tu souber que quando essa perninha vem para o lado oposto, é uma substância de datação anômala, e quando a perninha segue a outra curva, é uma substância normal, já me ajuda bastante para eu continuar na próxima aula. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, e bons exercícios nesse final de semana. Muitos exercícios. Pouco trago, por favor.